Bom dia, tudo bem? Aqui é o Titi David. Essa aula ela se destina aos nonos anos, ok? A gente vai hoje falar um pouco sobre a regra de 3 simples, diretamente e inversamente proporcional, tá bom? Também eu vou deixar ela salva aqui no Story e colocar também ela no YouTube, naquele canalzinho. Depois eu vou passar para vocês o link, ok? Não deixem de fazer as atividades, tá bom? Vamos lá então. Então vamos começar aqui para a gente entender que tem coisinhas poucas, mas importantes para a gente ver hoje. Ó, uma regra de 3 simples, né? Por que ela se chama regra de 3 simples? Porque a gente vai ter a composta. Qual a diferença entre a regra de 3 simples e a composta? A simples a gente só tem 2 variáveis, 2 nomes. O que nós vimos ontem foi sobre, outro dia aí, a gente pode pensar em cadeira, né? Cadeiras e filas. Podemos pensar numa pessoa comendo alguma quantidade de arroz. Aqui a pessoa e a quantidade de arroz com que ela vai comer, tá? Deixa o celular em pé, você acha melhor? Vamos ver se fica melhor então. Ele tá falando que vai ficar melhor assim. Eu acho que fica ruim, viu, ô Felipe? Ó, assim ele fica ruim porque fica muito próximo, tá vendo? Eu vou tentar ver que qualquer coisa eu volto, tá? Gira na sua câmera aí. Bom, voltando. Então aqui nós temos aqui uma variável e outra variável. Esses valores a gente consegue extrair do exercício. Esse daqui a gente vai assimilar ele. É o que a gente precisa encontrar, tá? Então, 2 nomes, 2 variáveis, regra de 3 simples. Regra de 3 composta futuramente ela tem mais, tá bom? Ela vai ter variável 3, variável 4 e assim segue. Quando que eu sei que é diretamente ou inversamente, que é a nossa proposta logo abaixo? Diretamente é quando você tiver o seguinte: se as 2 variáveis que você está analisando, se quando você aumenta, tá? Ó, imagine que o valor ele aumentou de K. Então, de K também ele aumenta. Exemplo, imagina que eu gaste numa festa, tá? Imagine numa festa, com 10 pessoas eu vou gastar R$50. Então, com 20 pessoas eu vou gastar 100. Ok? Com 20 pessoas eu vou gastar R$100. Então eu digo que o valor que aumenta de pessoas aumenta também a quantidade de valor gasto na festa. Isso é uma coisa que é diretamente. Coisa diretamente é quando um aumenta, a outra também aumenta. Ou uma diminui, a outra também. Um exemplo aqui de uma que diminui. Imagina o seguinte. Imagina que eu tinha 2 carros e gastava, em média, em cada um deles R$200 de combustível, porque tinha eu e tinha, por exemplo, meu irmão que andava. Se só eu andar no carro, eu vou gastar a metade. Então, 2 carros passou para 1, o valor que era 200 passou para 100, ok? Então, no primeiro exemplo, aumentou os 2, no segundo exemplo do carro aí diminui os 2. Isso é diretamente proporcional. Como que se resolve? Se resolve uma regra de 3 proporcional multiplicando assim, ó. Você multiplica cruzado. Então, você vem aqui, multiplica o A com o X, ok? Multiplica o A com o X. E depois você vem e iguala o C multiplicado com o B, ok? Isso se ela for diretamente. Tá. Mas e se ela for inversamente, ou seja, o inverso, o contrário? Como que eu resolvo? E quando é que eu sei que é um ou que é outro, tá? Então, uma coisa ela é inversamente proporcional. Quando a própria palavra aqui já fala, acontece o contrário, o inverso. Se uma coisa aumenta, a outra diminui. 2 variáveis novamente. Então, vamos pensar num exemplo bem prático. Eu tenho 10 homens construindo uma casa em 20 dias. Então, se eu tiver 20 homens construindo, 10 homens constroem uma casa em 20 dias. Então, 20 homens vão construir em quanto tempo, ok? É claro que tem que ser menos, né?
Porque se 10 já estão fazendo em 20 dias, 20 tem que ser menos de 20 dias. Então, eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, ok? E encontro menos dias para resolver, para construir a casa. Então, eu aumento pessoas, diminuo dias trabalhados. Aconteceu o contrário. Então, olha só o esqueminha. Eu tenho que aumentar as pessoas, aumenta, e aqui acontece o contrário, né? Diminui. Ou vice-versa. Aqui diminui, aqui aumenta, tá? Você sabendo que é inversamente, como é que você resolve? Ó, diretamente não era cruzado, inversamente é diferente, ó. Você multiplica na mesma linha, então vai ficar o A vezes C. E aqui você vai multiplicar quem vezes quem? B vezes X. E vai igualar, tá? Em outras palavras, o que eu estou falando é que você vai fazer isso aqui. Se fosse números, A vezes C, que vai aparecer números, tem que dar o mesmo resultado de B vezes X, ou pode ser antes o X vezes o B, tanto faz. Ok? O importante é que a gente vai multiplicar na mesma linha, diferente daqui, ó. Aqui eu vou multiplicar cruzado. O A vai multiplicar o X. Ok? O A vai multiplicar o X e o B vai multiplicar o C. Tá? E o B vai multiplicar o C. Então, diretamente eu multiplico cruzado, inversamente eu multiplico na mesma linha. Vamos fazer alguns exemplos para a gente ter uma noção de como que a gente vai entender isso na prática, no dia a dia, né? Olha aí para vocês verem aí, ó. Eu vou ler o exercício. Uma fábrica engarrafa 4.000 refrigerantes em 10 horas. Quantas horas levará para engarrafar 8.400? É simples, dá para resolver até de outro jeito, mas é só para a gente adaptar. Primeira coisa, quais são as variáveis aqui, ó? A variáveis é a quantidade de refrigerante e a quantidade de horas. Viu que só tem duas variáveis? Então vamos lá, ó. Eu vou escrever os nomes. Sejam organizados, que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, ó. Refrigerante, ok? Então, quantos refrigerantes eu tenho no primeiro, né? E quantos eu tenho na segunda informação. Aí aqui eu coloco horas, ó. Então, de um lado eu coloquei a primeira variável, que é refrigerante. Do outro eu pus horas. E agora vamos colocar. Tenho quantos refrigerantes? 4.000. Então, vamos escrever aqui, ó. 4.000 refrigerantes. Quanto tempo? 10 horas. Quantas horas? Então, ó, ele quer saber quantas horas. Então, vai ficar X, porque eu não sei. Para engarrafar 8.400 desses refrigerantes aí. 8.400. É diretamente ou é inversamente? Vamos pensar um pouco. Quanto mais refrigerante eu tiver, tá vendo? Mais tempo eu vou gastar, não é isso? Então, olha só. Ele aumenta aqui, ó. Nesse sentido, tá aumentando para baixo aqui, né? Ele aumenta a quantidade de refrigerante, mas aqui também vai aumentar a quantidade de horas. Gasta mais tempo para embalar mais refrigerante. Então, pro mesmo lado a setinha. Então, é uma coisa que é diretamente. Vamos escrever aqui para a gente lembrar, ó. Diretamente. Vamos abreviar, né? Então, é uma coisa diretamente proporcional. E diretamente proporcional, multiplico que jeito? Multiplico cruzado aqui, ó. Esses dois. E depois eu multiplico esses dois aqui, ó. Tá? Beleza? Isso mesmo, Filipão. Diretamente, perfeito. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 4.000 vezes X. 4.000x. Que é igual a 10 vezes 84. Que vai dar 10 vezes 8.400, que é 84.000. Correto? Então, esse 4.000 vai passar dividindo. Olha como que vai ficar a nossa expressão. Ficou meio espremido aqui, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, ó. 84.000. Vamos chegar mais perto. 84.000. Dividido por 4.000. Só para ficar mais fácil fazer a conta, posso simplificar o zero. Só pode cortar quando é zero, ó. Cortei.
Cortei. Certo? Vai ficar 84 dividido por 4. E é uma conta simples, né? Ó, 8 por 4 é 2. 4 por 4 é 1. Então vai gastar 21 horas. Ok? Então, diretamente proporcional, 21 horas. Fazia sentido, né? 4.000 mais 4.000 é 8.000. Já dava 20 horas. Então, bem perto de 20 horas. Exemplo número 2. Vamos lá, vamos ser felizes. Fabiana leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Então, eu estou falando de dias, né? E páginas por dia. Depois eu escrevo isso. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quantos dias ela teria lido o mesmo livro, ok? Então, vamos escrever aqui, vamos fazer um esqueminha. Porque é isso que vai ajudar a gente. Então, ó, aqui eu tenho as páginas. Vou pôr assim para ficar mais fácil. E aqui eu tenho os dias, né? Ok? Vamos lá? Fabiana leu um livro em 4 dias. Então, ela leu o livro em 4 dias. Lendo 15 páginas por dia. Então, eu anoto aqui, ó. 15 páginas por dia. Durante 4 dias. Se ela tivesse lido 6 páginas por dia, então, ó, página fica debaixo de página. Não posso é trocar o lugar. Quantos dias ela levaria? Antes de resolver, vamos pensar um pouco. Sem fazer conta. Mais dias ou menos dias, né? Então, pensa comigo aqui. Se ela estava lendo 15 em 4 dias e demorou 4 dias, ela vai ler menos, vai gastar mais dias, não é isso? Ó, menos páginas, mais dias. É o contrário. Então, ó, enquanto aqui, né? Enquanto aqui eu estou diminuindo os dias, tá vendo que está diminuindo de 15 para 6? Vou gastar mais dias, né? Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Ou se vocês preferirem, tem gente que gosta de fazer a setinha assim, ó. A setinha sempre para onde vai o maior. Então, olha como que o pessoal gosta. Te dei de mudar aqui. Aqui vai ficar o pé, né? Então, aqui tá para cima, que aumenta por 15. E aqui é o pé, vai ficar para baixo, porque o meu resultado vai ser mais de 4 dias, ok? Bom, é diretamente ou é inversamente? O que vocês acham? Isso, correto. É inversamente. Por que é inversamente? Porque menos páginas vai dar mais dias, né? Então, se é inversamente, vamos escrever aqui embaixo, ó. Inversamente proporcional. Se é inversamente, eu faço essa multiplicação assim, ó, desse jeito. E essa outra eu vou multiplicar desse jeito. Então, resolvendo, ó, x vezes 6, ou 6x, vai ser igual a 15 vezes 4, que é 60. Passa o 6 dividindo. 60 dividido por 6. Isso vai dar 10. O x está no lugar de dias. 10 dias. Ok? Então fez sentido, né? 4 dias, aí ela diminuiu. Então ela vai gastar mais de 4 dias. Nós achamos que é 10 dias. Ok? Tá, vamos para o último exemplo. Esse é um exercício que foi proposto, tá, num vestibular da PUC lá no Rio de Janeiro. Bem simples, mas vocês vão conseguir abstrair. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Ok? Sabendo que por cada 2 metros quadráticos havia em média 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Ó, a dica aí, ó. Vamos lá. Então a gente tem aqui pessoas, que é a quantidade. E aqui nós temos a área, que é metros quadráticos, certo? Então, o que a gente coloca aqui, ó? Pessoas. Eu tinha 7 em cada 2 metros. Então, eu tinha 7 pessoas em cada 2 metros quadráticos. Aí a pergunta dele,
Qual a quantidade de pessoas? Então, lá onde está o X. E o que está faltando para resolver? A área, né? Mas olha, esse campo ele era de 240 por 45. Então, como que acha a área de um retângulo? A gente vai lá para o rascunho. Ó. A área do retângulo é a base, que é 240, ou o lado, né? Vezes 45. Ok? E aí, vamos tentar fazer essa continha aqui. Tá? Então, agora o que você vai fazer é multiplicar esses números todos por isso daqui. Então, me ajuda aí, ó. 45 vezes 240, 1.200, 10.800. Então, 10.800. Confere, tá? Confere depois aí, para ver se Titi David não fez nada de errado, tá? A gente tem, às vezes, pode errar nas continhas. Foi feito de cabeça aqui. Então, deu 10.800. Correto? Então, agora a gente vai fazer essa conta e vamos multiplicar cruzado aí. Como que eu sei? É diretamente ou é inversamente? Ó, ela é diretamente. Quanto maior o campo, mais pessoas cabem, não é isso? Então, ó, se eu aumento o tamanho do campo, eu aumento a quantidade de pessoas. Então, tem que dar mais de 7 pessoas, né? Então, vamos fazer a multiplicação. Essa multiplicação, ela é... Ó, vou colocar assim agora quando for multiplicação cruzada. Um xzinho, tá bom? Então, 2 vezes x é 2x. E depois eu vou fazer 7 vezes 10.800, não é isso? Isso dá 75.600, tá bom? Por quê? Porque 7 vezes 10.000 é 70.000. 7 vezes 800 é 5.600. Então, dá 75.600, ok? Passe o 2 dividindo. 75.600 dividido por 2. Nós vamos ter aí uma quantidade de pessoas que vai dar... Agora você pegar e dividir isso daqui, tá? Isso daí vai dar 37.800. 37.800 pessoas, que era o que ele estava querendo saber, ó. Que vai caber nesse festival. Faz sentido, né? É uma área bem grande. Ela realmente comporta essa quantidade de pessoas aí, tá? É como se fosse um público mesmo todo lá dentro desse campo, tá bom? Titi David agradece a atenção de vocês. Vou deixar salvo, tá? Vou mandar o link lá no grupo de vocês. Vou deixar no Classroom também. Aí vai ficar salvo aqui no Story. Então, agora nós já sabemos o que é uma regra 3 simples diretamente e inversamente. Vocês já têm condição agora de fazer alguns exercícios, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Não esqueçam do Titio David. Titio David, saudades.